Com a ajuda e a bênção de Deus, declaro por aberto a 37ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da sexta legislatura. Saúdo os colegas da mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa. E solicito ao secretário a leitura da última ata. Ata número 36, 2014, sessão ordinária. Aos 12 dias do mês de novembro do ano 2014, com início às 19 horas, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar centro, realizou-se a 36ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da sexta legislatura, tendo-se deliberado que segue. Invocando a bênção de Deus, o presidente da Câmara, vereadora Soredo Conra, declarou aberta a presente sessão, saudou os componentes da mesa, vereadores, auxiliares da Câmara e público presente. Convidou o vice-prefeito Marcelo Morchi a fazer parte da mesa. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Em seguida, o presidente solicitou a leitura do material que compõe o expediente. Terminada a matéria que compõe o expediente, o presidente passou a sessão para o pequeno expediente. O vereador Evelácio Lardo usou da palavra, saudou a todos os presentes e reafirmou seu apoio a essa causa tão importante que é o plano de cargos e salários. E lembra que tão logo que esse projeto der entrada a esta casa, terá o prazer de aprová-lo e, se possível, melhorá-lo para que seja justo para todos. Porém, esclareceu alguns pontos que durante os últimos dias teve oportunidade de analisar de forma consciente e responsável, exercendo assim o papel que lhe cabe como vereador deste município. O que muito lhe estranha é a maneira de como os encaminhamentos foram feitos e por isso é bom refletirmos de como chegamos até este ponto, conforme palavras do presidente na sessão passada. O limite do índice da folha de pagamento foi aprovado e sugerido pelo próprio PMDB, por entenderem que o prefeito da época havia se excedido em contratações. Se o motivo da época foi excesso de contratações, então continua valendo no momento. Outro detalhe, os benefícios cortados da folha de pagamento, principalmente da classe dos professores, foi também o próprio partido do PMDB que fez. Sua indignação é a seguinte: absolutamente nenhuma medida de precaução foi tomada para resolver e devolver aos funcionários o que lhes foi tirado. Muito pelo contrário, as contratações nunca pararam, mesmo sabendo da defasagem da folha de pagamento. Mais e mais pessoas foram contratadas irresponsavelmente, causando um grande inchaço e deixando que a situação se agravasse cada vez mais. Quando no ano passado assumiu esta pasta e o PMDB assumiu seu quarto mandato, mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de criação de inúmeros novos cargos. Diz que questionou essas contratações, mas foi tranquilizado pelo vice-prefeito Marcelo, que disse que a folha de pagamento estava com folga e que não havia nenhum motivo para a preocupação. Pergunta se havia esta folga, por que não reverter para os funcionários ao invés de contratar mais? Inclusive, há poucos dias foi feita uma contratação de alto salário, onde novamente questionou, mas foi vencido pela maioria dos votos. Ora, se continuam contratando, é porque alguma coisa está errada. Pergunta por que agora sobrou para a bancada de oposição este problema criado pela própria administração. Comenta que não são responsáveis pelo inchaço da folha de pagamento, que não contrataram ninguém. É que agora tem que resolver um problema de muitos anos de uma administração irresponsável, que agora são culpados de não conseguir dar um justo aumento aos funcionários. Isto se chama chantagem para resolver um problema que a própria administração criou. Comenta que deseja que haja uma folha de pagamento digna para os funcionários, mas precisa que efetivamente aconteça um choque de gestão, pois existem inúmeras medidas que podem ser tomadas antes de liberar o índice de 60% da folha de pagamento. Dentre elas, repensar seriamente o quadro de funcionários comissionados e pagamento de gratificações. Seria muita irresponsabilidade de sua parte aprovar o índice de liberação da folha de pagamento para o teto máximo. Diz que quer ser parceiro nas reivindicações dos funcionários e que foi muito bom que os mesmos vieram até aqui para que se tivesse a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Questiona se a liberação total do índice da folha de pagamento é realmente garantir o aumento de salário para quem mais precisa, ou se tudo isso não passa de um jogo político.
Comenta que é necessário parar de ver a prefeitura como a única oportunidade de emprego e que não devemos esquecer que o nosso município é pequeno e precisamos de um bom planejamento para o futuro, preservando a capacidade de investimentos. Reafirma que é favorável ao plano de cargos e salários, mas pede que o governo também faça a sua parte e tome medidas para que os funcionários tenham o aumento tão esperado. Não tendo mais pronunciamentos, o presidente concedeu um intervalo de 5 minutos para que as comissões possam dar os pareceres. Retomando os trabalhos, a sessão passou para a ordem do dia. Aprovado em primeira votação pela maioria absoluta dos votos, com voto contrário do vereador Evelácio Laidov, projeto de emenda substitutiva à Lei Orgânica número 1, de 27 de outubro de 2014, onde apresenta também parecer em separado na Comissão de Constituição e Justiça do vereador Evelácio Laidov. O vereador usou da palavra e comenta que é favorável ao aumento de 4% que se necessita para dar o aumento aos funcionários, mas também espera que a administração faça a sua parte. Não tendo mais matéria da ordem do dia, conforme artigo 129 do Regimento Interno, o presidente transferiu a sessão para uma comissão geral e passou a palavra para o vice-prefeito Marcelo Morche. O vice-prefeito usou da palavra, saudou a todos os presentes e comenta do projeto de emenda à lei orgânica que foi prorrogado por alguns dias para chegar em um acordo e assim beneficiar os funcionários. Justificou a ausência do prefeito municipal pelo motivo do nascimento de sua filha Antônia. Conforme abordado pelo vereador Evelácio, hoje a situação da folha de pagamento apresenta-se em folga e que não se mentiu em momento algum a atual situação para somente aprovar um projeto. Deixou claro que essa folga que foi solicitada é para dar mais benefícios aos funcionários. Se não fosse por isso, o índice poderia permanecer como está, não sendo a questão de contratação de mais funcionários, e sim a contratação para áreas específicas como a da saúde. Quando se fala em limites e aumento, é tudo calculado. Comenta que a administração só deu um aumento de 6% aos funcionários. Estão investindo mais de 4 milhões em cada área. Sempre que se fala em números, sempre se apresenta todas as informações. Diz que sempre estiveram abertos ao diálogo, sempre que foram questionados. Em seguida, a sessão passou para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Renato Vorto e comentou que a pessoa mais feliz nesta noite seria o senhor Mauri Patzlaff, pois ele não foi favorável quando foi retirado esse plano de carreira. Comenta que os vereadores de oposição tiveram que tomar uma decisão difícil nesta noite, onde poderiam ter rejeitado o projeto de emenda da lei orgânica e derrotar o PMDB, mas que não é esse o objetivo. O objetivo é sim melhorar o salário daquele funcionário que recebe pouco. Talvez tirar um pouco daquele que ganha muito e compensar esse trabalhador que tem um salário menor. Espera que a partir do dia de hoje as coisas mudem nesse município que fez parte de todas as administrações e que quando vem a esta casa e faz um pedido, que o mesmo seja atendido. Pede que se mude o jeito de administrar, que sejam atendidos todos os pedidos da população. Parabenizou o vereador Evelácio Laidov por ter mantido a sua posição e defendido as suas colocações. Comenta que nesta noite foi aprovada apenas uma alteração nos índices da lei orgânica, que o plano de carreira, juntamente com o aumento de salários, estão na mão da administração. Em seguida, fez uso da tribuna a vereadora Rosane Arne, que agradeceu a compreensão dos vereadores da oposição e disse que admira a sua posição. Colocou que é preciso ter cuidado com o planejamento, como colocou o vereador Evelácio. É favorável ao diálogo e por isso procurou os vereadores da oposição para buscar um acordo. Agradeceu aos mesmos, dizendo que com certeza isso trará benefícios aos funcionários, que no dia a dia estão batalhando e defendendo o seu cargo, cumprindo com o seu dever, para que nosso município seja um município de referência. Fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzlaff. Colocou que nesta noite houve uma ampla e importante discussão para que fosse aprovado o projeto de emenda à lei orgânica. Disse que esse projeto vem única e exclusivamente beneficiar a classe dos servidores que clama por melhores salários e parabenizou a bancada de oposição, mas que o fundamental foi a contribuição dessa casa, que tem direito a 4,8% e que diminuiu esse percentual para 4%, buscando um consenso. E a aprovação deste projeto pediu ao senhor Marcelo Morche que agilize o plano de carreira, pois o trabalho é grande e o tempo é curto para que possa ser concedido logo esses benefícios
aos servidores. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Assoredo Conrad, que disse estar feliz pelo diálogo que houve e o entendimento para a aprovação da emenda à lei orgânica. Colocou que tinha certeza que isso ia acontecer, pois tanto foi tratado nesta casa dos benefícios que foram tirados dos funcionários e que não seria possível recompensar essas perdas sem a aprovação desta emenda, conforme queria o vereador. E disse ao vereador Velasco Laidov que não foram apenas os vereadores do PMDB que tiraram esses benefícios, foram os novos vereadores que ocupavam os cargos dessa casa. Naquela época, onde a votação foi unânime, comentou que foi muito importante a colocação do vereador Renato Wortmann a respeito dos pedidos feitos pelos vereadores, que na verdade são pedidos da população, e independente do partido, todos os pedidos devem ser atendidos na medida do possível. Colocou que já previa no passado que o nosso município passaria por uma crise de mão de obra devido a baixos salários e que esse aumento, juntamente com os benefícios que estão previstos no novo plano de carreira, só seria possível com a aprovação deste projeto de emenda à lei orgânica. Não havendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. O presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no próximo dia 17 de novembro, neste mesmo local, às 19 horas. Essa ata está em discussão. Sem discussão, passaremos à votação. O vereador que está a favor permanece como está. Está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao secretário a apresentação da matéria que compõe o expediente. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasses para o Fundo Municipal de Saúde de Arabutã, pagamento do Programa Melhoria e Acesso à Qualidade, PEMAC, valor de R$ 6.600, competência julho de 2014. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasses, pagamento de incentivos pontuais para ações de serviço de vigilância em saúde, valor bruto de R$ 500, competência setembro de 2014. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasses, pagamento do Programa Saúde Bucal, valor bruto de R$ 2.230, competência agosto de 2014. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasses, pagamento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, valor bruto de R$ 1.783,30, competência setembro de 2014. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasses para o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, valor bruto R$ 2.681,37, competência setembro de 2014. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasses para o pagamento de saúde da família, ISF, com valor bruto R$ 14.260, competência agosto de 2014. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasse do Programa Pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasse para pagamento do Programa de Piso Fixo de Vigilância em Saúde. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasse para pagamento do teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial hospitalar. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de repasse para pagamento do PAB fixo. Comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de repasse para pagamento do programa PENAT. Mensagem número 42, 2014, do Poder Executivo Municipal. Encaminha o projeto de lei número 33, 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arabutã para o exercício de 2015. Mensagem número 41, 2014, encaminha o projeto de lei número 32, 2014, que altera os incisos 1º a 6º e revoga a lei número 752, de 2 de outubro de 2013, que institui o plano plurianual do município para o período de 2014 a 2017. Aqui o histórico do senhor Helmut Willy Knobloch, que não foi lido durante a aprovação do decreto legislativo 55/2014, que o concede o título de cidadão arabutanense. Trajetória da vida do pastor e professor Helmut.
Pastorear o rebanho do Senhor é uma missão divina. Ser pastor é mais do que uma simples profissão, é sentir-se vocacionado para esta função. Se diz que todas as profissões passam pelo professor, mas ser professor é mais do que preparar as pessoas para o mercado de trabalho, é formar o caráter, é participar na formação do cidadão para a vida em sociedade. O pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, der Arbuta Helmut Willi Knobloch, 67 anos de idade, exerce o ofício de pastor por 44 anos e por mais de 25 anos atua na área da educação como professor efetivo da Escola de Educação Básica Arabutã. No ano de 1947, em Ituetá, Minas Gerais, nasce o segundo filho de Walter e Clara Knobloch, que na pia batismal, no dia 12 de julho do mesmo ano, recebe o nome de Helmut Willi Knobloch. Após 3 anos, passam a residir em Baixo Guandu, Espírito Santo. Os pais estavam preocupados em dar estudo para os 9 filhos. Inicia seus estudos num colégio estadual, mas logo passa a frequentar 2 escolas ao mesmo tempo, adventista e luterana. Fez admissão para entrar no ginasial. Aos 12 anos, pediu para os pais que queria ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E só pôde entender isto como sendo chamado de Deus. Os pais consentiram e após um ano no Instituto Concórdia do Rio de Janeiro, foi confirmado em 1º de janeiro de 1961. Após 2 anos no Rio de Janeiro, foi transferido para São Paulo, onde também esteve por 2 anos. Após completar a 8ª série do ensino fundamental, foi fazer o curso colegial, com destaque em línguas, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde também concluiu seu curso de teologia por 4 anos. Foi enviado como estagiário para São João, Paraná, de fevereiro a julho do ano de 1970. Vários lugares a serem atendidos. Em 22 de dezembro de 1970 veio a formatura, e os 14 formandos adotaram como lema: Ele, Deus, será o nosso guia até a morte. Ele foi enviado para as estradas poeirentas e lamacentas de Capitão Leônidas Marques, Paraná, onde ficou 5 anos. Início do ministério foi em fevereiro de 1971. Inicia com o lema: são 5 lugares a serem atendidos. Vai atrás de membros, de jipe, atravessa rios, passa por cima de 2 troncos falquejados, sobe e desce morros íngremes onde não há estrada. Batiza vários de uma vez só. Ainda se lembra de todos os 12 lugares que atendia. No ano de início, em 1971, vai a Imbituva, Paraná, num concílio da igreja. Final do culto, passa por uma jovem e diz: então, tchau. Ela responde ao cumprimento. 2 anos depois, em janeiro, vai a Marechal Cândido Rondon num congresso nacional dos jovens. Lá naquele congresso está a mesma jovem. Se encontram e conversam, mas nenhum compromisso se estabelece entre eles. Nasce um relacionamento só alguns meses depois por meio de carta. Deus dá esposa. Ela natural de Imbituva, cidade localizada a 900 metros acima do nível do mar, próximo a Curitiba. Ela estudou num colégio de freiras, onde também aprendeu a música. Fez o curso normal e se tornou professora da Escola Luterana Rui Barbosa e era organista da igreja desde 14 anos. Uma distância de 450 quilômetros separava o casal, que trocou cartas por 1 ano e depois veio ao casamento civil e religioso. 15 de dezembro de 1973. A primeira filha falece com 6 horas de vida. Magali. Consolo, foi batizada. Deus tem o direito sobre os seus e ninguém tem privilégio especial. Ela já está lá no céu aguardando. Veio o nascimento da Mônica Regina em Realeza, no Paraná. Veio o chamado de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, onde permaneceu por 9 anos. Sempre quando tive de ir para onde não tinha planejado, foi para crescer. A paróquia São Miguel do Oeste era extensa, indo de Dionísio Cerqueira até Tunápolis. Foi implantado o sistema de oferta proporcional ao voluntário, conforme a fé e as bênçãos, e ao mesmo tempo veio a divisão da paróquia, formando a paróquia de Dionísio Cerqueira. Vieram os demais filhos que Deus lhes deu: Magda, Raquel, Priscila, Mara, Marcos, André,
Miriam preferiu ser só mãe. A família é a base do ser humano, e o pastor, bem como a esposa, fazem questão de evidenciar a família que formaram e a alegria que lhes proporciona. Na cidade de São Miguel do Oeste, Knoblauch atendia 12 comunidades e com 4 filhos pequenos o pastor passou a dar aulas e a esposa também ingressou na área da educação. Ela o acompanha nos cultos como organista. Ele, após 3 anos fora da escola, voltou a lecionar para se manter. Por 3 anos da aula no colégio Lessalista. Veio o chamado de Arabutã. Miriam se efetiva na escola, ela volta a lecionar após 7 anos afastada da escola. Pastor Helmut, por vários anos, se dedica exclusivamente à igreja. Convidado a dar aula de religião na escola, Miriam e o pastor Helmut voltam a estudar pensando no estudo dos filhos. A paróquia tem taxa de contribuição e sempre faltavam recursos financeiros para fechar o ano. Longe de uma universidade federal gratuita, ela se forma em pedagogia, especialista em orientação educacional e profissional. Ele obtém a licenciatura em biologia e especialização em matemática. Foi professor da Universidade do Contestado por 10 anos. Veio a formatura dos filhos: Mônica, pós-graduada em História; Magda, em licenciatura de Biologia e pós-graduada em Química; Priscila, formada em Engenharia Civil e pós-graduada; Marcos, em especialização em Informática. Neste tempo foram construídas 6 igrejas e casa pastoral. Implantação do sistema proporcional de oferta. Nunca deixou de atender quem quer que seja. Importava ser fiel a Deus, pregando corretamente e administrando os sacramentos do batismo e Santa Ceia, conforme foram estabelecidos. Tanto o pastor como a paróquia cresceram, dando condições para colocar 2 pastores onde atuava um. Deus deu condições para fazer a construção da casa própria. Veio o casamento de 2 filhas e os netos Eric, Johan e Mateus. Agora Davi está a caminho. Considera a esposa, os filhos, genros, netos como os bens maiores nesta vida. 30 anos em Arabutã, 27 anos como professor, completando 44 anos de ministério. Lema: ele, Deus será nosso guia até a morte. Lema: continua até a morte. Mais importante agora porque está próximo da morte e da salvação. Aqui criei toda a minha família que reside próxima daqui. Além disso, Arabutã é uma cidade tranquila e pretendemos continuar aqui. O pastor lembra que durante os 44 anos de atuação realizou inúmeros cultos, batizados, casamentos e outras funções religiosas. Para ele, de todas as atividades, o batismo e a pregação da palavra são atos de maior valor. Através do batismo, a pessoa passa a pertencer a Deus e recebe a salvação. Como vão crer ou ser salvos sem a pregação? A fé vem pregação que fala da obra de Jesus Cristo. Knoblauch destaca que ser pastor não é uma profissão, ele quer vocação, pois todos os casos precisam ser atendidos. Existe um compromisso de 24 horas por dia. Segundo ele, a igreja demanda dedicação integral. Além dos cultos, o pastor realiza visitas às famílias, aos enfermos, em hospitais, instrui os confirmandos, realiza estudo bíblico e outras atividades. Knoblauch comenta que se realizou como pastor e cumpriu o ofício, e também como professor, profissão que exerce há mais de 25 anos. Continuo dando aulas porque é bom e me sinto útil, e por ser uma atividade que se faz com prazer. O pastor nunca deixou de atender as pessoas que precisavam da ajuda sincera, independentemente da religião. Para ele, as pessoas precisam dar cada vez mais valor à ciência divina e humana. A ciência divina nos traz salvação através da fé de Jesus Cristo, que é o único Salvador e que morreu pelos nossos pecados. Precisamos também do conhecimento humano para poder melhorar a vida e para desempenhar e melhorar a cidadania. Encerrada a matéria que compõe o expediente, passaremos a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Não tendo vereador que queira se pronunciar, passaremos a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a apresentação da matéria. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 27, de 7 de outubro de 2014, que altera a disposição da lei número 775, de 25 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de benefício eventual do auxílio funeral pela Política Municipal de Assistência Social de Arabutã. Revoga o inciso 2º do artigo 9º
da Lei 500, de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política Municipal de Assistência Social, estabelece critérios de atendimento e dá outras providências. Em discussão, projeto de lei número 27, de 7 de outubro de 2014. Sem discussão, passaremos à votação. O vereador que está a favor permanece como está. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores em primeira votação. Encerrada a matéria da ordem do dia, passaremos a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 10 minutos. Não tendo vereador que queira se pronunciar, eu dou por encerrada essa sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão, no próximo dia 27 de novembro, nesse mesmo local e às 19 horas. Obrigado.